Fala, meu povo, seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui mais um episódio do Ignição Podcast. Esse está recheado de estratégia para o digital, hein? Se você tem um negócio aí que pode ser offline ou que já está no digital, fica ligado que vai ter uma aula aqui. Do meu lado está aqui o Lucas Portinelli, o Tô em cara casa. da performance também. Tô em casa. Valeu, meu Vamos pra amigo. mais um. Obrigado pela participação. E também, Lucas, além dessas dicas que a gente vai dar aqui hoje, ó, se você está começando aí ou se você tem um e-commerce, fica ligado que a gente quer dar umas dicas aí de ferramentas que a gente já usa no dia a dia e que acelera a nossa vida e a vida dos nossos clientes. Se liga aí. O segredo da escala no seu e-commerce pode estar na plataforma. Você precisa de uma plataforma de alta conversão e, claro, com um design impecável. E isso a ShopHub consegue entregar para você de forma perfeita. Então, se você quer alavancar sua empresa, vá para a ShopHub. Aquele burger gostosão é na Brooks. A Brooks que tem várias opções para você que é carnívoro, vegetariano, vegano. Você não vai ficar na mão, meu amigo. Tem vários acompanhamentos, tem dadinho, tem nuggets. Eu vou falar para você, é o melhor nuggets que eu já comi na minha vida. Então você que tá com aquela fominha, pede Brooks que tá de boa. Posicionamento de marca é essencial. Se você tem uma marca e quer melhorar o posicionamento dela, ou até mesmo o seu posicionamento no digital, a Cultural tem a solução perfeita para você. Ela vai refazer o seu branding completo e vai posicionar a sua marca da forma correta. Então, Cultural. Você que precisa de uma ferramenta de CRM para relacionar com o seu cliente no WhatsApp e afins, manter aquele relacionamento em dia, né? Conversar com seu cliente, trazer ele para perto de você, conheça a Martz. O RP é o coração e o cérebro da sua loja virtual. Se você vende no e-commerce, seja no marketplace ou numa loja própria, você precisa de uma estruturação de RP perfeita para controlar o seu estoque e também para trabalhar à noite ali fazendo as notas fiscais e também as etiquetas. A SoftApp tem a solução perfeita para você que vai trazer agilidade para o seu e-commerce. Bebida gelada e o combustível com preço justo. Você encontra na Rodorrede Postinho. Lá você tem uma loja de conveniência completa com snacks, bebidas das mais diversas variedades e aquele combustível de qualidade e procedência. Então é Rodorrede Postinho. Pois é, meu povo, se você chegou aí agora, se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, corre lá que tem já, acho que uns 200 episódios para você assistir, para você aprender sobre marketing digital, negócios, como todo aí. Corre lá, indica pro seu amigo. E hoje, um episódio muito esperado aqui, fazia tempo que a gente queria gravar. Seja bem-vindo aí, Luana e Evandro. Vamos falar um pouquinho aí de digital, sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite, né? Pra gente é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Referência no mercado digital, né, Evandro? Muito obrigado pelo convite. Lá, importado de Paraíso. Nasci lá em Paraíso, sabia, Lucas? Sério? Na verdade, nasci no Paraíso. Na verdade, nós somos de São Tomás. Ah, é verdade, vocês são de São Tomás. Vocês estão em São Tomás ou Paraíso agora? Paraíso. Chegaram no Paraíso através do marketing digital. Pra você ver. Pessoal, vamos lá. Como diz meu amigo Rafa, comecem do começo. Quem são vocês? Como chegaram nesse mercado digital? Conta um pouco da história de vocês pra gente aí. Um de cada vez pra não brigar. Vamos quero saber as duas histórias aí. Os dois veio de São Tomás, como é que foi? Conta aí pra gente. Então, eu sou de São Tomás de Aquino, né? Uhum. Passei a metade da minha vida lá e a metade viajando, né? Trabalhando. Já morei aqui em Franca. Já morei em Paraíso em uma outra oportunidade. Tive a oportunidade também de morar na Argentina durante alguns anos. E depois retornei a Paraíso já casada com o Evandro. Então, assim, basicamente a minha história dentro do marketing digital. Eu perdi a minha mãe. E aí, na época, eu trabalhava na saúde. E aí eu falei assim, não, gente, não quero mais lidar com isso. E aí foi bem no início da pandemia. Só que eu sempre fui muito empreendedora, né? Eu sempre gostei muito dessa veia. E aí eu falei assim, vou abrir uma cafeteria. Aí eu comecei a trabalhar nessa cafeteria. Na época, eu comecei a fazer um marketing da minha cafeteria e todo mundo chegava e falava assim, Luana, quem faz pra você? E aí foi surgindo. Em 3 meses eu já tinha alguns clientes. Aí o Evandro falou assim, fecha a cafeteria e foca nisso, que vai dar certo. E aí eu fechei, abri, comecei a trabalhar em casa. Dentro da minha casa já
Hoje eu tenho vários clientes que são os primeiros, né? Nós temos até hoje lá. E depois disso foi fluindo, né? Hoje nós somos uma agência de marketing já bem estruturada, né? Temos algumas referências boas de clientes, resultados, principalmente cases de sucesso, né? Que eu acho que é o mais Bom. importante, né? Pra gente que é desse mercado. E o Evandro veio trabalhar comigo no meio desse caminho, né? Vou deixar ele contar a parte dele. Vamos ver de onde que o Evandro surgiu. Eu trabalhava com informática, eu tinha uma loja que vendia equipamentos e serviços de Uhum. informática. E na pandemia foi bom no começo, mas depois caiu bastante o comércio, o mercado, né? E nisso a Luana já estava nessa transição de cafeteria para marketing. Aí ela falou, ó, vem trabalhar comigo porque eu vou precisar contratar. Então se não for você, eu vou ter que contratar alguém. Ué, Uhum. vamos fazer essa transição de carreira, vamos ver o que acontece, né? Já tava mais ou menos na área, né? Já tava. Mais que a Luana, porque é da cafeteria e tal. E deu certo, foi super bacana. Depois que eu entrei já entrou mais um tanto de funcionário lá, de colaborador, o pessoal. Nosso time cresceu. Vocês têm uma equipe lá, então. Sim, Bacana. hoje nós somos em 8 pessoas que é full-time na empresa. Uhum. E além disso, nós temos mais alguns parceiros que prestam alguns serviços que a gente não faz. Que a gente, no início, a gente até fazia, por exemplo, a gente desenvolvia e-commerce. Depois a gente acabou parando, então a gente começou a ter parceiros para fazer algumas coisas que demandavam muito tempo para a gente, vamos falar assim, né? E quando o Evandro veio, né, para a empresa, ele tinha um olhar que eu não tinha, que era o financeiro, fazer organização. Da partir do momento que o Evandro veio, a gente fez toda a jornada dentro da empresa, estruturou todos os processos, foi trazendo ferramentas que a gente não utilizava antes. E depois disso a gente começou a escalar. E aí nisso foi vindo assim, o nosso crescimento mesmo, né, foi no último ano, né, Evandro? E a gente estruturou todos os processos da empresa. Uhum. E depois, em um ano, a gente saiu de um colaborador para o que a gente está hoje. Então, Bacana. assim, foi bem rápido. E Luana, como que é? Você estava falando de estratégia, assim, como é quando você faz ali o onboard de um cliente, que ele entra, o que vocês olham? O que é o indicador ali para ver se ele está mal, se ele está bem? Como que vocês iniciam ali um cliente, a análise dele e direcionam? Então, inicialmente, né, a gente tenta entender o momento que ele está, né? Se ele já deu algum passo, se ainda não, se está iniciando. Eu falo assim que o melhor cliente é aquele que não fez nada, sabe? Que a gente pega verdade. e estrutura do zero, porque consertar dá muito trabalho, né? Dá. E a gente acaba, vamos falar assim, que não é que a gente critica serviço de outras empresas, até porque eu falo assim que muitas vezes o cliente ele tem um pouco de dificuldade para expressar o que ele quer. Então, às vezes ele te expressa de uma forma, às vezes para outra pessoa te expressava de outra. Mas a gente tenta realmente entender a dor do cliente, entender o que ele realmente deseja. Eu falo assim que hoje, lá dentro da gente, a gente tem os clientes que quer vender, né? Que quer aumentar o faturamento, tudo, mas a gente também tem cliente que quer ganhar seguidor. Então, assim, a gente tem todos essas vertentes. E por mais que às vezes a pessoa fala assim, não faz sentido, gente, faz sentido. Tem gente que investe dinheiro em tráfego para ganhar seguidor, para aumentar engajamento, para mostrar que é referência. E são muitas pessoas, né? A gente vê que cada vez mais, até o mercado de influencer mesmo, o pessoal tá investindo nisso, né? Que acaba que não tem como fugir. Mas eu acredito, assim, que o principal, né, é realmente entender o momento que ele está e o que ele realmente deseja fazer, né? Legal. E a empresa de vocês atende todo tipo de negócio? Negócio local, e-commerce? Ou vocês são Isso. focados mais em alguma... Não, frente, assim? hoje nós estamos bem. Ecléticos. Literalmente. Tem de tudo, Evandro. Tem de tudo. Que vocês são mais focados ali no digital ou tem offline também? Como funciona? Não, talvez mais comércio com venda local. Poderia. Não, um pouco Depende. mais. Um pouco mais. Mas é que a gente tem vários ramos. Então, tem ramo de saúde, tem ramo de varejo. Então, é muito diversificado mesmo. A gente brinca lá na agência que não tem tédio aqui, porque tá fazendo um cliente, não rendeu, faz outro. É legal a gente falar disso também, que às vezes
as pessoas acham que o digital é mais para e-commerce direto, né? E não, dá para você alavancar negócios físicos através do digital. Nós Sim. sentimos bem essa pegada de um negócio local, assim. Nós entregamos um resultado bem interessante para quem Uhum. ou é da cidade ou é só da região. Funciona também. Funciona e funciona muito bem. Legal. Essa parte é muita personalização de estratégias, né? Eu tenho uma agência também hoje de performance, nosso core é muito e-commerce, sim, troco muita figurinha com folhas, mas antes da Space Ads, que é a minha empresa, eu tinha uma outra empresa que era um estúdio de design que se tornou uma agência de publicidade full service, 100% dos nossos clientes ali eram locais. E aí a gente vê essa diferença muito grande na personalização de estratégia para um negócio físico, onde você precisa gerar lead ou fazer com que as pessoas vão até a loja, né, para poder comprar. E quando a gente traz para o e-commerce, na minha visão, é um pouco mais complexo, né, o jogo ali. Como que vocês veem essa personalização de estratégia? Tem um time voltado para o e-commerce, um time voltado para negócio local ou não? Como que vocês fazem esse atendimento nessas duas frentes aí? Hoje, a gente tem uma pessoa 100% focado em negócios locais, né, Evandro? E eu e o Evandro fica mais responsável pela parte de e-commerce. A gente tem alguns cases bem legais também dentro de e-commerce e eu falo assim que foi bem interessante porque o e-commerce ele muda o tempo todo, né? E a gente precisa de fato estar ali acompanhando muito de perto para não perder o time, né? Eu até estava acompanhando agora há pouco o store até do Bruno, né? Ele falando assim que o tanto que é importante você prestar atenção na estratégia. E realmente não dá tempo de perder tempo, né? Só para você ter ideia, hoje um dos nossos maiores cases dentro do e-commerce é voltado para o varejo alimentar. A gente vende produtos de mercado. Então, assim, assim como esse cliente, que a gente tem um ticket médio aí no torno de R$ 350, a gente tem cliente com um ticket médio mais alto hoje da quê? 150 mil? Caralho. Então, assim, é muito discrepante, né? Então, assim, eu falo assim que tudo é personalizável, né? Vocês que também trabalham com esse mesmo mercado, o e-commerce ele é interessante, ele é um pouco mais complexo porque ele é muito rápido, né? Você precisa ter muito cuidado, até por causa de análise, de concorrência. Nós estamos com um cliente novo que está fazendo agora, a gente está fazendo o onboard dele agora, e o mercado dele é muito competitivo, sabe? Aí Deve tem... ser semi-joia. Certeza. Semi-joia, a gente no cadastro, a gente já põe para a página de estamos cheios. Não é, mas assim, Pior que eu tenho semi-joia, acredita? Eu tenho um monte. é de ferramentas, parafusos, essas coisas desse Aham. tipo. É um mercado assim que, gente, a concorrência é enorme. Como que você compete hoje, né? E você ficar de olho o tempo todo em tudo é muito difícil. Ainda mais a gente que ainda tá com muitos nichos diferentes, né? E o e-commerce ele é muito variável, né? No sentido de métricas e tal. Pô, você tem que olhar taxa de conversão, mas também tem que olhar ticket médio. Aí você tem que olhar custo por sessão, aí você tem que investir o que precisa. Aí em contrapartida tem variáveis indiretas que é logística, pagamento, estoque. Ah, inclusive, Lucas, falando de tudo isso aí, eu sei que. Vou te cortar porque eu Fica à quero vontade. perguntar isso. Eu sei que eles têm um mercado gigante aí, né, na carteira. E como que é? Porque pra mim é um desafio muito grande. Você falou o ticket médio de 300, mas eu imaginava que era bem menor. Eu conversei com uma pessoa que tem supermercado online e ele falou pra mim que a água dele tava vencendo. Tipo, ninguém compra água no mercado dele, online. Então, assim, o que fazer com água vencida? Aí tem toda a estrutura de... Não é essa a pergunta, mas a pergunta é sobre ticket médio e sobre logística, né? Que é muito difícil fazer logística de supermercado. Tem que ser rápido. E o ticket médio também. Como você evita que a pessoa vá lá e compra uma água ou um chocolate só? Como que vocês fazem isso? Então, hoje, né, a estratégia principal deles é justamente vincular um ticket, um valor X para você ganhar o frete grátis. Ah, entendi. Entendeu? E esse frete, ele está vinculado somente à cidade onde eles estão presentes. Que no caso são 14 cidades. Então, hoje a gente tem uma janela de 2 horas de entrega. Então, se você comprar agora, você pode receber daqui 2 horas, ou então no horário que você agendar.
Bom, Então é bem legal e é bem rápido, porque como é somente na cidade que eles estão, a gente consegue ter esse time, né? E assim, e a diferença, né? Nós também fazemos a parte de estratégia também para a loja física. E na loja física, o ticket médio é de 150. Então, assim, olha para você ver, cai R$ 200. é, Só que a gente tem uma recorrência maior. Chega um mesmo cliente, principalmente em mercado, ele chega aí 2 vezes na semana, enquanto no super atacado ele vai de 1 a 2 vezes por mês. Então, assim, entendi. tem todo esse cuidado, toda essa atenção na hora de fazer as estratégias. Porém, a gente consegue ter um fluxo muito maior dentro de loja do que no online, né? Porque no caso, principalmente, vamos falar assim, pessoas mais idosas. Hoje a gente vê, né, que o pessoal mais idoso já tem uma facilidade maior, mas ainda tem aqueles que ainda sentem a necessidade de estar lá na loja física, né? Então a gente tem que trabalhar o tempo todo as duas vertentes ao mesmo tempo, né? Para não perder Legal. isso. Você falou uma palavra que é recorrência. Que E é recorrência recorrência. me lembra CRM. Uhum. E a gente vê, né, que o CRM, ele hoje é obrigação de todo e qualquer tipo de negócio. E aí, quando a gente fala em e-commerce, não fica para trás, né? Hoje, a guerra que tem hoje no mercado digital, né? A quantidade de anúncio que a gente vê durante o dia, enfim, né? E a força que os marketplaces hoje também estão aplicando nessa frente. Eu queria que você trouxesse algumas dicas de CRM para a gente, né? Para a galera que está ouvindo aí. A gente tem muito dono de loja, lojista mesmo que acompanha a gente aqui nos episódios. E CRM ainda, pelo menos, eu acho que é algo obscuro ainda, né, Folhas? Assim, muita gente sabe que precisa, mas não sabe o que é. Às vezes sabe o que é, mas não sabe como faz. E a gente, particularmente, tem ajudado muito os nossos clientes nessa frente de CRM para aumentar essa recorrência, automaticamente aumenta a lucratividade mesmo do negócio, né? E qual que é a visão de vocês aí sobre essa parte do CRM que deixou de ser apenas um hype, né? E agora é uma obrigação mesmo ali do lojista, do dono do negócio. Hoje, basicamente, né, Evandro, a maioria das campanhas que você roda hoje é tudo integrado, né, com o CRM, né? Porque a gente vê essa necessidade, né? É o que você falou, né? Que o CRM hoje, ele é muito. O pessoal não sabe muito o que que é tudo. Então precisa ter mais uma curiosidade, tanto do empresário quanto do Equipe. administrador da equipe, saber como funciona e como programar ele, né? Como fazer da melhor forma Legal. para você conseguir a recorrência do cliente. Talvez aquele lead parado ali, ele tá esperando só um frete grátis. E a gente trabalha o CRM de vários formatos. A gente trabalha SMS, a gente trabalha push, a gente trabalha ele dentro do e-mail marketing, trabalha dentro das campanhas de tráfego. Então a gente consegue fazer muita coisa com uma lista, né? Legal. Então, assim, a gente vai montando os clusters, né, de acordo com os interesses, né, do cliente, né? Hoje, basicamente, vamos falar assim de mercado, né? A gente sabe quem que é o público que compra cerveja e sabe quem é o que compra fralda. Então, a gente consegue direcionar as ofertas de acordo com o público. O que é PJ, o que é cliente de atacado, o que é pessoa física que compra quantidades menores. Eu, por exemplo, sou do tipo que vai 2 vezes por semana no mercado, porque toda vez que eu vou na correria, pego só o que eu preciso naquele momento Aí e vou depois tem que embora. voltar. E aí depois eu volto. E eu conheço pessoas que vai lá e faz a compra do mês, tem aquele cuidado, aquela atenção de fazer e até consegue economizar, né? E na nossa correria do dia a dia a gente não consegue. Mas eu falo assim, gente, é tão interessante porque o CRM hoje, ele te dá infinitas possibilidades, né? Uhum. E quando a gente vê, né, as evoluções também, né? Porque a gente vê assim, hoje, né, dentro da meta, a gente ainda vai, quando vai subir uma base de leads ali de lista, né? Uma lista lá dentro. Você precisa de um monte de informação. Dentro do Google, só o e-mail. Hoje você só sobe o e-mail, sobe ali, já fica criptografado e consegue depois rodar as campanhas em cima disso. E é muito mais assertivo, né? A gente consegue otimizar o orçamento, consegue trazer muito mais resultado para o cliente. Acho que eu falo muito, né? Não, tá Eu tenho top, Pode tá continuar. muito Pode legal. falar. Eu vejo que o lojista hoje ele peca muito pela falta de conhecimento, né? Eu já peguei vários projetos ali que era um e-commerce e tava com uma ferramenta de CRM de atendimento, porque alguém falou que era boa, e aí o que ele deveria mesmo ter ali, uma ferramenta focada em e-commerce, não tem. E é legal a gente trazer essa conscientização, porque eu vejo isso muito em donos de negócios locais, lojas físicas.
a pessoa acha que o tráfego pago vai salvar o negócio e de fato muitas das vezes funciona porque ele traz um volume de leads muito grande num curto período. Só que essa pessoa não se preocupa em gerenciar esses leads, que eu acho que é o que o Evandro iria trazer pra gente também. Então o tráfego pago ele sempre vai trazer o primeiro lead de 20, a pessoa vende para 5 e os outros 15 ela esquece e espera que amanhã chegue mais. Mas o CRM ele tem muito essa função de auxiliar o time comercial para que daqui 1 mês, 2 meses, esse time comercial lembre, pô, as pessoas que eu não fechei há 1 mês atrás, eu vou entrar em contato agora de novo para poder oferecer um serviço, um frete grátis, só tá esperando um incentivo. E é na onde essa pessoa começa, a empresa começa a crescer, porque ela chegou um momento que ela tem leads novos chegando e comprando e também tá reativando ali, né? E muitas das vezes falta esse incentivo, né, o Evandro, assim, um frete grátis, um cupom. Sim. O lead, ele é o que você falou. O empresário ele deixa o lead parado lá. Ele esquece daquele lead. E, pô, reativa ele. Talvez ele não vai comprar de você hoje, mas ele vai comprar de você mês que vem, daqui 2 meses. Então você já tem o lead, você já pagou por ele. Ele tá no seu cadastro, no seu CRM. É só você desenvolver, ver o que tá acontecendo, ver o que ele precisa. E tem um cliente nosso que ele faz isso, né? Chega um lead pra ele não é um lead quente, mas ele faz ficar quente. E ele consegue fazer uma venda. Então, isso é muito O legal. famoso vende. Eu tava falando disso com um cliente hoje, porque ele tava reclamando que o CRM dele não tá com tanto resultado de venda. Eu falei, mas para mim é importante relacionar também. Mesmo que não venha a venda diretamente, você tem o meio da jornada, né? Então, ele já é ali. Então, vamos relacionar, que uma hora vai chegar no fundo do funil, né? Ele já comprou, ele já é ali, ele já é lead da empresa, então vamos medir como sucesso a qualidade do relacionamento, porque não é só venda que é qualidade, que é sucesso também para mim. Relacionamento bom também com o cliente é um... Uma vez eu ouvi uma Sucesso. frase que é muito legal. Quem relaciona, convence. E se você convence, você converte. Exatamente. Então isso é bem legal. Tá, mas agora vamos mudar então do Pato Pagãos. Para vocês dois aí e depois mais específico para Luana. Porque assim, para mim, hoje eu não trabalho CRM. Né? Quer dizer assim, eu vendo só performance e não vendo CRM. São outras pessoas que executam ali. Mas o meu desafio é a aquisição. Então assim, como vocês pensam que vocês usam estratégia diferente para fazer aquisição de novos clientes, usam um vídeo diferente, tem alguma... a gente sabe que o CAC, né, o custo de aquisição de um novo cliente, cada vez maior, e todas as marcas lutando para reter, então ninguém quer que o cliente saia para comprar do outro. E eu pelo menos, atuo muito na aquisição de novos clientes. E aí já... Primeiro você responde, depois a Luana, que é a guru do Google, eu quero saber como que a gente consegue novos clientes através do Google. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Porque o meu Google, ele trabalha muito dentro da jornada já, né? Então é difícil, eu acho, trabalhar ele. Mas vamos por partes. A aquisição de clientes novos é um desafio para todos, né? Para todos. Isso não é segredo. E é complicado você manter sempre uma postura ativa, ficar procurando, Todo ficar dia, buscando, né? Manter uma linha de crescimento, né? É muito complicado isso daí. E é o que você falou. Então, trocar um criativo, fazer um vídeo novo, fazer um vídeo diferente. A Luana recentemente fez um vídeo muito legal que é de animação. 3D. Uma animação 3D. É o avatar dela falando, muito legal. Ah, sei. E trouxe um resultado legal. Então, assim, o que tem de novidade, põe pra usar. Né? Hoje, com inteligência artificial, com tudo mais, você tem um monte de recursos para você aproveitar. Então, o negócio é testar. E afunilando. Pegar o funil ali, viu que tá lead desqualificado, mexe na estratégia, pra atrair só coisa boa.
Agora vamos pro Google. Agora Não, e assim, né? Eu seguindo o que ele tá falando aqui, né? Muitas vezes o cliente não é que ele seja desqualificado, às vezes você precisa qualificá-lo, né? Às vezes eu quero venda muito rápido também, né? Exatamente, Exato. porque às vezes aquela necessidade de fechar a venda é tão grande que você nem escuta o que o cliente quer. É. Então, assim, uma estratégia mesmo que a gente utiliza e a gente vem replicando em alguns clientes é que o lead chegou, principalmente os que já vêm em contato direto, né? Aí chegou o lead, aí você vai dando opções. Ah, aqui é a Luana, tal, tô fazendo o seu atendimento. Você tem interesse em um serviço específico? Em Uhum. X. Ah, poderíamos marcar uma reunião para mim entender o seu negócio e também te apresentar o Uhum. meu? Eu tenho disponível tal dia, tal hora e tal dia, tal hora. Qual fica melhor para você? E já dou duas opções. E a pessoa já me responde. E aí, tipo assim, a gente já vai naquela sequência e acaba que a gente consegue fechar a reunião e consegue realizar. E antigamente, quando a gente mandava assim: Oi, bom dia, aqui é a Luana, tudo bem? E aí a pessoa já não respondia mais, sumia, desaparecia. E aí, o que muitos dos nossos também clientes chegava a fazer, né? Esquecia ali o lead. Aí depois falava assim: já foi, né? Agora eu vou fazer o quê com isso, né? E a pessoa não retomava a conversa. Eu vou te dar um exemplo assim, para mim, né, que tô dentro do mercado digital, foi muito difícil. Hoje já não é tanto, né, porque conforme a gente vai evoluindo, as pessoas vão conhecendo o nosso trabalho, fica mais fácil. Mas inicialmente eu chegava a fazer 7 reuniões para poder fechar um negócio. Então, assim, eu senti a dor do mercado. Eu vi o tanto que foi difícil. Teve cliente que eu fiquei 7 meses negociando e não fechei. Foi fechar depois de 1 ano. A pessoa me procurou e falou assim: não, agora é o momento, agora eu quero fazer. E a gente também precisa entender se o cliente está preparado para ser nosso cliente, né? Porque eu já vi muita gente chegar e falar assim: não, eu vou tirar dessa conta para pôr no tráfego. Não é assim que funciona, né? A gente precisa ter um caixa para poder fazer os testes, porque tráfego é teste, né? E a aquisição de clientes, ela não é fácil. Até mesmo porque até você achar qual que é o cliente certo, né? Entender onde que vem. A gente tem um cliente de um nicho tão específico, ele vende um líquido que dá banho em peças. Então Peças? peça, ou é ouro, zinco, sim. galvanoplastia, lá de São Paulo. E aí, o que acontece? Quando a pessoa vem, às vezes a pessoa fala assim: eu queria dar um banho na minha bijuteria. Às vezes é uma pessoa que fabrica bijuteria e quer dar um banho na bijuteria. Pra ficar dourado, ficar prata e tal. E aí, ele falava assim: mas eu não quero isso. Só que como que eu vou descobrir que esse cliente não é o que você quer? Naquele diálogo da semana, ó, precisa ir me notificando, ó, Luana, entrou em contato procurando isso e tal. E aí a gente vai vendo as palavras-chave, vendo onde veio os cliques, tudo, para poder ir mensurando onde que tá vindo e vai removendo, né, essas palavras. E é um trabalho, né, é um cuidado que você tem que ter ali. Contratar ela pra fazer meu tráfego. Mas assim, até Vou fechar ajustando negócio aí, agora. ficando no mesmo assunto, vamos supor ali o supermercado. Você tem usado campanha Max Performance, geração de demanda? Geração de demanda funciona? Não. Hum, Tô Então, brincando. Vamos aprofundar mais isso aí. Então, hoje, basicamente, as PMAX, né, Evandro, a gente utiliza tanto para cliente PJ quanto para pessoa física, e a que mais dá resultado para a gente hoje, basicamente, é 100% dentro de PMAX. Já tentei rodar também de geração de demanda, mas não deu resultado. Eu lembro que quando o Google, né, foi lançar todas essas melhorias, que lançou essa campanha mesmo, eu estive presente no lançamento dessa campanha de geração de demanda, e na época ainda falaram assim: vai ter um aumento de 15% nos resultados. Não é só uma campanha de YouTube, é uma campanha de YouTube que ela vai te conectar a uma venda e vai te dar um resultado maior. Comigo, nenhuma vez deu certo. Então, assim, a gente acabou desativando. Porque o PMax, ele tá tudo ali, né? Ele tá tudo integrado, então eu consigo trazer o YouTube, eu consigo trazer, a gente faz muito uma campanha de combate de raios, sabe? Em volta do cliente, então eu consigo levar ele lá dentro da loja. A gente gosta muito do display também, porque o cliente, se ele tem interesse, ele busca, daqui a pouco ele não vai cansar de me ver, porque a gente aparece toda hora. Então, assim, a gente tem esse cuidado e essa atenção. Agora mesmo a gente está passando por um processo que a gente está fazendo a transição, né, do e-commerce. A gente trocou o e-commerce para uma plataforma mais robusta, porque a gente foi sentindo a necessidade de
ter uma plataforma robusta que tivesse capacidade de suportar tudo que a gente fazia. Porque a gente já não conseguia trazer mais resultado, porque foi ficando limitado. Mesmo quando eu colocava mais orçamento, não entregava mais. Uhum. Ele não vendia mais. E aí eu comecei a trazer algumas informações que eram relevantes, e aí o cliente resolveu trocar a plataforma. E aí, quando ele trocou a plataforma, não deu certo. A plataforma, a experiência do cliente, né, que hoje é o mais importante para quem tem um e-commerce, não foi legal para quem estava ali entrando lá dentro, quem estava lá dentro comprando. E aí a gente trocou. E agora a gente está com uma plataforma nova, ela virou definitivamente agora na quinta-feira. E agora a gente começou a fazer todo o tagueamento, né? Que é tão burocrático, vocês sabem que é o tanto que dá trabalho. Ainda mais uma página dessa, onde a gente tem que taguear tudo, né? Tudo. Banner, categorias, e vai, e é muita coisa, é muita SKU, E né? vocês estão fazendo um tagueamento lá A dentro? gente faz Ixi, todo. eu não mexo com isso não. Fala assim, faz alguém aí. Só vou fazer vender. A gente faz, porque a gente Faça assim, divide. Lucas. Você faz assim também? Né? Nossa, Cara, o pagamento é depende. trabalhoso. Muito hein? difícil isso É aí. muito pelo trabalhoso. amor de A Deus. gente divide, eu Dá faço muito o Google trampo. e o Evandro faz meta. Ah, A gente Depende divide. do cliente. depende do Esse- cliente. Depende se ele merece. Fazer um tagueamento pra ele. Show. Pessoal, a gente tá caminhando aqui pra metade. Temos alguns parceiros aí, né, Folha? Temos, ó. Você viu que é difícil reter, é difícil adquirir um novo cliente, mas a gente tem a facilitação. É difícil adquirir, é difícil reter. Mas tem um jeito de facilitar. Solta aí, Rony. Todo e-commerce precisa de uma plataforma adequada. Então a WBuy é uma boa pedida para você. Você que tem um e-commerce que está começando ou que está querendo mudar ali também a roupagem, né, da sua plataforma, siga com WBuy. Bateu aquela vontade de comer uma pizza, mas você quer uma pizza no capricho, uma pizza diferenciada, com um molho diferente. A Baduca tem a pizza perfeita para você. Seja doce ou seja aquela mais tradicional, você encontra na Baduca. Você que precisa organizar a operação do seu marketplace e do seu ERP, deixar a estrutura funcionando certinho, seu ecossistema realmente tendo uma funcionalidade real, é a Método Start. Aquele trabalho de SEO bem fino também, eles fazem com extrema excelência. Você que é um homem de postura, personalidade e quer chegar fazendo bonito nos lugares, use um calçado Majorano. Calçado Majorano, ele é feito todo em couro, é um calçado que vai ter participação em vários momentos do seu dia e vai te deixar sempre muito elegante. Então, pensou em qualidade e elegância, Majorano. A solução para sua logística é com a Smart Envios. Você que tem um e-commerce ou marketplace também e precisa de soluções diferentes de logística para você ter uma cotação mais agressiva, né, mais competitiva, conheça a Smart Envios. É dureza. Você acha que o jogo do e-commerce e do digital é fácil, não. Assim, é um sacrifício para poder conseguir adquirir. Aí você adquire e vem um outro roubar. Viu a frase que o cara fala, rapaz, o cara que fala que mata um leão por dia, o cara que trabalha com e-commerce, ele mata dois, que é um pra hoje e um pra amanhã, ele deixa morto já. Deixa morto, porque às vezes amanhã não tem nem leão. Tem leão. Mas tem uma frase que é melhor. O duro não é matar um leão por dia, é desviar das antas. É verdade. Tem muita anta, viu? Ô, Luana, eu queria entender com você, hoje duas grandes plataformas, Meta e Google, e a gente sabe que os comportamentos dentro de cada uma é muito diferente uma da outra, mas para mim é muito diferente. Em que momento aí você aplica o Google na estratégia? Em que momento você trabalha só o Meta? Porque muitas das vezes o lojista, né, até lojas grandes que a gente atende, ele muitas vezes chega, a gente pegou um cliente de moda praia esse dia, ele faturava 400 mil, não usava Google. Eu falei, mas não é possível. Tem umas coisas assim mesmo. E aí, por que você não usa Google? Você nunca usou? A agência antiga não usava e a gente também não tem muito conhecimento. O Meta foi o que a gente começou e a gente trabalha com isso. Uhum. Eu sou do Meta, né? Eu aprendi pelo Meta e depois me especializei. Não me especializei, mas aprendi Google também. E o Meta ele é até mais fácil, assim, né? E muita gente seguiu esse caminho. Não sei se vocês seguiram. A maioria. Seguiu o Meta e depois se viu necessário em aprender Google. E aí, muitas das vezes, a pessoa não utiliza o Google em projetos grandes. Qual que é a visão de você como especialista Google, né? Em que momento a gente entra com o Google? O Google ele tem algum nicho específico que ele não funciona ou é para todo e qualquer tipo de negócio?
Hoje, na verdade, assim, basicamente eu falo que é teste, não tem como fugir do teste. Boa. Então, assim, toda vez que o cliente chega, a gente pega o orçamento que ele tem, a gente divide entre Meta e Google, e a gente vai entender da onde vai fluir, né, esse retorno financeiro para ele. Então, para você ter ideia, a gente tem um cliente que tem um aplicativo de acupuntura. Olha que coisa mais, tipo, mais Você tem uns aleatória. clientes, alguns segmentos que é desafio, hein? É bem Desafio. desafio. Mas é o mais legal, cara. É. Porque dá certo. É muito legal. E esse case nosso está sendo muito interessante porque a gente já tinha vários cases dentro do Google com o aplicativo. E aí eu falei assim, gente, vai ser mais um, a gente vai pegar a mesma estratégia, só que, tipo, com as palavras-chave, tudo trazer para o nicho dele e vai ser suave. E foi nada, né? Porque chegou o primeiro mês e eu fiquei assustada. Eu falei assim, gente, isso tá errado. E aí eu falei assim, não, vamos tentar entender. Aí a gente sentou e veio analisando tudo. E a gente falou assim, vamos apostar na Meta. E foi um sucesso. Então, assim, não tem como saber sem testar. E por isso que eu te falei, né, que eu acho que assim, o cliente ele precisa estar preparado para esse momento, porque a gente não faz milagre. A gente não Boa. nasce Uhum. sabendo. Então a gente precisa testar e entender de fato onde que vai trazer esse retorno. E depois a gente vai otimizando as campanhas para ir melhorando e aumentando esse resultado, né? Uhum. Então, assim, eu acho que não dá para saber, assim, de fato, onde está o mercado certo, né, Evandro? Eu acho que é muito difícil. Hoje, vamos falar assim, que uns 80% dos nossos clientes está nas duas plataformas. Boa. Mas a gente tem cliente, por exemplo, que vende embalagem, representante de embalagem de bolo, essas coisas, sabe? E foi Meta que deu resultado. Uhum. Então, assim, eu falo assim que não tem como fugir, né? Tem que ir testando, né? Tentando entender o mercado de cada um. Que é E até engraçado. mesmo região, né? Porque a gente não dá para saber também como, de fato, como uma região ali Uhum. tá desenvolvendo aquilo, né? É engraçado esse negócio de embalagem funcionar no Meta, né? Porque é uma necessidade. Se for ver, a lógica é funcionar melhor no Google. Sim. Sim. É engraçado. E me fala uma coisa, vocês que têm esse monte de cliente aí, qual que é o principal erro que vocês enxergam ali que outras agências, outros gestores cometem, a hora que chega e fala, nossa, que erro aqui. Tem algum assim ou geralmente não? Eu vejo sempre, de fato, dois principais. Primeiro, que a maioria das agências nem configuram a conta do cliente direito. Ele só pega ali e sobe campanha. Sei. E o segundo é realmente, tipo, subir campanha. Só sobe e deixa, sabe? Eu tive em contato essa semana com uma pessoa que estava com um custo de lead, um dentista, de R$ 48. Uhum. E aí eu falei assim, nossa, mas tá muito caro, porque eu tenho o mesmo cliente e o lead dele sai 3 e pouco, né? E aí ele Nossa, tá barato pra dentista? muito. E aí eu peguei e falei pra ele, falei assim, eu acho que precisa dar uma atenção nas palavras-chave. Aí ele foi, amanhã até a gente vai conversar com ele novamente. Aí ele pegou e falou assim, você acredita que o cara tá usando as mesmas palavras desde quando nós começou, ele nunca trocou, ele nunca otimizou, ele nunca, tipo, nada na campanha? Aí eu falei assim, aí fica difícil mesmo, porque a campanha, ela precisa ser otimizada, né? Vocês sabem, não tem como deixar, só subir ali e deixar ele rodando, né? Não tem como. Exato. Eu tenho um terceiro erro que muitos gestores cometem. É. Campanha, cliente de e-commerce com campanha sem o TM. Ah, é verdade. Até porque ele pegou algum essa semana, que ele deu um A tão triste. É verdade. Nossa, campanha com Aí- e-commerce sem o TM não dá, é complicado. Aí é foda mesmo. Eu tava tentando lembrar que uma palavra-chave que eu peguei um cliente tava comprando, mas ele vendia bota e ele tava comprando, tipo, bota, era uma música que falava sobre bota e as pessoas estavam acessando, procurando a música e acessando A campanha. a campanha dele e clicando, chegando na bota ali. Então, às vezes ninguém olha mesmo. Você tava comprando uma música, Caramba. mas você queria vender era uma bota, entendeu? Uhum. Era tipo assim, negócio. A pessoa não tava olhando mesmo. A gente também tinha um cliente agora recente de venda de painel solar. E lá na nossa região tava custando R$ 285 a palavra. Então você imagina se clica. Ele tá bem feliz. Tomara né? que não clica, né? Você já fala assim, tomara que não clica. Não, na hora que eu vi, Ou clica e converte, dava né? um clique, já foi uma. Acabou o orçamento. Aí eu falei assim, nossa, tá assustador. Aí. Nunca vi nesse preço. Pois é, nem eu. Foi assustador, né? Quando a gente viu, eu falei assim, nossa, eu nunca vi uma palavra cara desse jeito, não. Tava muito em alta. Eu falei assim.
é bom ter esse cuidado, essa atenção de olhar o preço das palavras, né? Uhum. Muita gente também, muito gestor não olha. Quem não entende deve achar a gente doido, né? A gente falando preço de palavras. Tem como comprar a O palavra. pessoal tá comprando palavras, gente. É. Mas Pessoal, é verdade. vamos caminhar aqui para o novo hype digital, nova era, né? Ah, verdade. Inteligência artificial. Vocês têm utilizado no negócio de vocês, clientes? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Tem como falar que não, né? Tô falando, É. Max Performance, tá usando. Vou deixar o moço da tecnologia. Nossa, tecnologia aí. Mas eu sempre fiquei no pé da Luana assim, ó. A gente precisa usar isso o máximo que a gente conseguir. Porque, como eu sei algum pessoal de tecnologia, e todo Uhum. mundo fala, isso aqui é uma nova revolução. Verdade. É o que aconteceu até agora e o que vai acontecer. Então, quem chega primeiro, bebe água limpa, né? Então, é uma coisa que a gente precisa usar, e a gente tem utilizado várias, mas sabe quando pô, a gente pode melhorar, né? Podemos buscar mais ferramenta, mais inteligência artificial para otimizar processo, otimizar criação de conteúdo. Sim. Cara, a inteligência artificial ela tá assustadora. Um dos meus E os sócios, ele vídeos? tá. Eu ia Nossa. falar disso, é uma questão, acho que é VO3 que chama o Uhum. negócio. É Cara, verdade. ele produz o vídeo, o cara fala e troca de cena e é uma pessoa no cenário que você quer. Eu falo, cara, você é Tá maluco. até chato as redes sociais de tanto daquilo lá. A IA falando que não é IA. É. Isso é maluquice, sabe? Assim, muito legal. Nós Imagina no estamos- futuro, um futuro breve, assim, você não precisar mais contratar toda a equipe de filmagem, Aham. todos os equipamentos. Você vai e faz o vídeo do jeito que você quer. Sabe que eu tava viajando, Evandro? Eu acho que daqui uns dias os filmes... Viaja muito mesmo. Não, pensa, daqui uns dias os filmes... Vamos pegar o filme da Netflix. Como ele vai ser inteiro produzido por IA, tipo, ele vai entender a sua personalidade e vai fazer o final conforme o que te agrada, entendeu? Você imagina? Que louco. Loucura, O final meu vai ser um que me agrada, o seu É. vai ser o que te agrada. Já imaginou? Ah, que louco. É, Muito verdade. da hora. Eu que pensei nisso. Teve Eu um- vou registrar a ideia. Teve um na Netflix que ela fez com interação, né? Eu lembro. Aí você É. Você escolhia. escolhia como que Foi o você do- Era a queria. cor, não era um Black negócio Mirror. de cor, eu acho. É, você que escolhia Black o que ia Mirror. acontecer. Black Mirror. Foi o Não, que- mas tem um também que, se eu não me engano, são 13 episódios, e aí cada episódio tem uma cor, amarelo, branco, vermelho. E aí você pode começar em qualquer episódio que o final vai ser diferente. Ah, Entendi. não Massa. sabia. É muito Legal. legal. Depois eu vou ver se eu achar. Sério, eu mando pra Você vocês. existe ou assim, você que inventou? Não existe. Esse Chama de do Black Mirror, você escolhe. Aí ele Verdade. pausa, né? Eu Você lembro. quer que ele atravesse a rua ou que ele volta pra casa? Aí você escolhe. Caralho, que loucura. Muito legal. Um serviço novo, né, que a gente está trazendo agora para a agência, a gente vai fazer um lançamento agora que é a automação de IA. Então, assim, aquele bot, né, que o pessoal tá acostumado, seco e Uhum. tal, a gente vai trazer agora o bot que você conversa, né? O bot manda um áudio com a minha voz, falando como se fosse eu, e a pessoa vai ter a ilusão de que está conversando comigo, né? E a inteligência chegou ao nível de te dar respostas, né? Totalmente Personalizadas, programadas né? de forma programável, né? Vou Então, contratar, Lucas, isso aí pra conversar com meus clientes. Vou fazer o trapo, fazer automático, fazer tudo, mano. Fechar Conversar com negócio meus aqui clientes hoje. pra eles terem ilusão que tá conversando comigo. esse da automação é incrível, né? Eu tive uma experiência, né? Eu tive um contato com uma pessoa de um curso, aleatório, entrei em contato, tudo, e me respondendo 11 horas da noite. Falei pro Evandro, nossa, olha que atenção. Ela me dá 11 horas da noite numa sexta-feira, Evandro. Fiquei assim, nossa, que atenção da Aí parte ele, o dela. cara da tecnologia, que ele falou, pô, mas É. não é uma pessoa, é inteligente. Aí depois eu falei assim, mentira. Aí eu Você vê falei a assim, cara de decepção dela. É, Ah, imagino. não. Aí eu falei pro Evandro, eu quero fazer esse serviço aí, eu quero fazer esse negócio de automação de IA, que a pessoa vai ter a mesma ilusão de que tá conversando com uma pessoa real e tá conversando com um bot. E, gente, é incrível, né? É impressionante com o que ponto que a tecnologia chegou, né? E qual que você acha que é o futuro? Você acha que a IA vai distanciar um pouco do cliente e a gente vai acabar tendo que achar solução para aproximar? Ou vocês acham que tudo isso vai ser bem suportado ali pelo consumidor? Eu acho que vai ser bem suportado. É. Eu acredito que hoje é complicado mão de obra, é Uhum. complicado um vendedor que é acima da média. Então a IA Uhum. ela tá vindo para talvez suprir essa demanda e tá melhorando a experiência do cliente, né? É igual o IA. IA manda áudio.
Com a sua voz, só pra você ver que E loucura. até dentro, né, da nossa área de atuação, principalmente na operação, a gente já viu muitos recursos dentro do Meta com inteligência artificial. Uhum. Mudança de fundo. Ele pega a foto e cria um fundo que faz total sentido ali. Ou, muitas das Ou vezes não. Eu Ou não. não. Mas Ou assim, não. a maioria das vezes fica real, né? O que eu quero trazer é isso, que não é aquele fundo falso, Cara, feio. É esses algo dias real. eu pus a foto do cliente com o sapato, ele colocou o cliente com o sapato fora do chão, parecia que ele tinha morrido. Então, sabendo utilizar os recursos ali do Meta, já dá pra fazer muita coisa bacana ali. Então vocês querem dizer que o nosso futuro é tomar água de coco e ficar vendo aí a trabalhar? Isso aí, ó. Tomara, viu? Já tô preparado. Só que tem que saber quem vai mexer com IA, né? Tem que É ter verdade. as pessoas, né? Alguém. Eu até brinquei esses dias com o pessoal que trabalha comigo lá na agência. Eu falei assim, gente, eu sou da época que a gente criava conteúdo pesquisando, Pois é. daquele cuidado, aquela atenção de escrever, ia lá. Pesquisava na pedra. Pesquisava, precisava na unha. Agora você tem o chat GPT aí que te ajuda a fazer tudo. Eu falei assim, a única coisa que você precisa fazer é ler e adaptar. É. O que custa, né? Eu falei assim, antes a gente era tão difícil. Antes pegava um cliente para gerar conteúdo, era 3, 4 Pois dias é. para gerar conteúdo por um cliente pro mês. Hoje não, você faz em 1 hora, assim, um negócio muito bem feito, de qualidade, porque depois que você desenvolve a estratégia e aí vai embora, o conteúdo fica muito fácil de você criar. Fica. Né? Verdade. E eu até falava isso. Você vai me mandar o conteúdo certinho, escrito, porque se não mandar, o preço é outro. Hoje vai não, mandar, hoje né? você pega o tema ali, você pega mais ou menos as frases e você já destrincha o conteúdo tudo. É muito fácil, né? Realmente. E até uma coisa que a gente conversou antes, e voltando agora, na parte de criação de conteúdo. A gente vê hoje que as campanhas, elas estão cada vez mais, né, objetivas, né? Antigamente, você fazia todo um criativo elaborado, tudo. Hoje a gente vê nos testes AB que quanto mais simples, mais Verdade. frase única, a pessoa presta mais atenção, é muito mais rápida a conversão. Uhum. Então, assim, a gente tem optado para uma imagem e uma frase. Objetivo. Bem objetivo, bem simples e objetivo. Tanto que o material que a gente às vezes usa para as redes sociais, 99% do tempo não é o mesmo que vai para o tráfego. Então a gente sempre otimiza de forma diferente. E que é o que muita gente não faz também, porque a pessoa pega o mesmo conteúdo que ele posta no Instagram, ele posta no Facebook, posta no LinkedIn, posta em tudo quanto é lugar que ele vê, sem parar para prestar atenção com a linguagem com quem ele está falando, né? Legal isso. Sabe por quê? Eu falei hoje, um cliente tava falando com a Bia, e pra gente tá ficando muito claro que tem conteúdo que é muito bom, mas ele é muito bom em um local específico, numa etapa específica da jornada. É verdade. E aí, ele é muito bom. Aí você troca ele de lugar, ele é uma Não bosta, funciona. entendeu? É. Então, a gente tá descobrindo isso. Olha, nossa, o GC funciona muito bem aqui nessa etapa da jornada, mas se eu colocar aqui, já não funciona. Então, isso é muito bacana, a gente entender que tem que ser coisa diferente. E é importante porque a gente precisa entender de fato quem é o nosso cliente, né? Uhum. Nós estamos desenvolvendo um projeto, foi muito legal porque quando eu iniciei esse projeto, a gente trabalhava com influencers. Então, Uhum. trabalhou uma época, no início dava um resultado, depois começou a já não dar mais, eu não sei o motivo, mas já não dava tanto retorno mais, até o momento que a gente falou assim, gente, e se a gente pegasse pessoas de dentro da loja, cada loja a gente elencasse uma pessoa para ficar responsável por essa criação de conteúdo. E aí o pessoal topou, aderiu, Que e bom. aí a gente começou a desenvolver conteúdo. Então aí, toda semana, 2 pessoas de 2 a 3 pessoas precisam me entregar os conteúdos. E foi um resultado tão estrondoso que a gente não esperava. E são conteúdos tão caseiros, mas tão caseiros, sabe? Que se você falar assim, mentira. Mentira que você fez isso. E o pessoal dá resultado, o pessoal dá retorno, tem feedback dentro de loja. O pessoal fala assim, nossa, que legal, é muito bom ver que a pessoa que tá aqui é a mesma que tá lá tá lá, dentro da aham. loja. Então a pessoa cria conexão, fala assim, é isso que eu quero ver mais, né? Porque a gente fala muito sobre humanização da marca. Eu não sei, sim, até que ponto vai ser possível humanizar a marca, porque hoje até as IAs estão humanizando, né? Não sei se vocês viram na internet, esses dias até viralizou, né, um vídeo de uma prefeitura que fez um comercial Eu vi. de E ficou bom, de hein? festa junina com IA. Então, assim,
Gente, perfeito. Pensa que perfeição. E sem nenhuma pessoa, né? Então, assim, eu acho que o caminho tá facilitando também, né? Porque quem antigamente não tinha condições financeiras de investir muito, hoje está muito mais fácil, né? Hoje você consegue gerar um criativo dando chat GPT, consegue entrar no Canva, que é uma ferramenta barata, Fazer e edição de foto, fazer né? edição. Então, assim, hoje tá muito fácil, né? Quem começou lá atrás, igual a gente começou, eu tenho só 4 anos de agência, mas eu trabalho com esse mercado já faz muito tempo. Com 18 anos eu tinha um negócio, tinha uma escola de cursos profissionalizantes, e dentro dessa escola tinha o curso de Corel, que o pessoal praticamente Uhum. hoje só gráfica que usa, ninguém usa mais. Photoshop era totalmente diferente do que é a ferramenta hoje. Então, tipo assim, esses cursos eu já tinha lá atrás. E eu penso assim, gente, o tanto que evoluiu. Hoje você põe ali a foto, você arrasta a ferramenta ali, ela já te completa um pedaço que tá faltando. Então, Outra assim, vida. é outra vida, é muito mais fácil, né? É verdade. Perfeito. E só completando, hoje as marcas, elas estão apresentando um rosto, né? Principalmente grandes marcas que no mercado nacional, hoje tem um rosto do dono ou do CEO. E antigamente não tinha, você nem sabia quem que tomava conta. Uhum. E isso aumentou o faturamento dessas marcas, né? Então você humanizou a marca, você vê o que tá comprando, de quem que você tá comprando. E o Uhum. pessoal gosta disso, de comprar de alguém. E não só comprar tal coisa. Você acha importante o dono mostrar ali, que é uma questão que a gente levanta muito com os nossos clientes também. Se é melhor o dono aparecer ou se tudo bem contratar um influenciador ali. Aí tem o porém de que o influenciador ele pode ser a cara da marca, mas alguém pode oferecer mais pra ele. Uhum. E às vezes o dono é muito travado. Como é que você enxerga isso? Esse é um É um dilema. dilema, né? Porque talvez o dono é travado. Então, em vez de ajudar, Já atrapalha. atrapalha. É, fica muito ruim. Eu já É, tentei forçar uns e vai ficando ruim e, demais. e puxando o assunto da IA, hoje tem IA. Então, você pode É. meio que gerar um avatar seu, alguma coisa assim, pra fazer a ligação, né? E o problema do influencer é esse, porque amanhã, depois, o influencer pode ficar grande. E você não conseguir mais pagar ele. Uhum. Ou até mesmo, hoje o que a gente mais vê, né, o influencer acaba de sair de um nicho e já entra no outro lojista do mesmo nicho e tá amando a peça. Então, assim, é difícil, né, porque não tem muito como ter uma resposta para isso. É. Eu vou te dar um exemplo. Na minha empresa, o que que eu faço? Eu tenho meu perfil pessoal. Antes eu gerava muito conteúdo voltado para marketing digital. E aí, as pessoas começavam a confundir o que eu dava de dica com o meu trabalho. Porque, Sei. assim, eu dou dica, mas se quiser que eu faça, eu cobro. É diferente, Ah, né? entendi. E aí, o Evandro falou assim, Alana, tá na hora de você criar um perfil pra agência. Aí eu fui, separei um perfil pra agência e a gente começou a criar alguns conteúdos. E aí, hoje, eu crio alguma coisa e aí eu linko lá na agência Aham. para as pessoas irem vendo. Uhum. Eu tenho muito mais seguidor no meu perfil pessoal do que no perfil da agência. E eu tenho muito mais retorno no meu perfil pessoal do que da agência. Porque essa semana mesmo eu postei um case de um cliente nosso que aluga rancho. Uhum. E aí, o que eu recebi de mensagem no meu perfil pessoal falando sobre isso, e eu falo assim, é as mensagens que eu não tenho no meu perfil da empresa. É porque aproxima. Então, É. Exato. assim, ali no meu perfil pessoal eu mostro a minha filha, eu mostro eu na academia, eu mostro eu trabalhando, eu mostro eu lendo um livro. Então, tipo assim, ali é uma Engaja. pessoa real, né? E aí na empresa, muitas vezes eu não consigo transmitir isso tudo, porque 99% do tempo eu não consigo gerar conteúdo, porque lá dentro, hoje, né, eu falo assim, nossa vida é muito doida. Mesmo na hora que você tá fazendo reunião, de repente a gente tá atravessando a cidade, de repente a gente tá, o funcionário falta, o colaborador falta, a gente tem que gravar um conteúdo, então, tipo assim, tem hora que nós estamos fazendo 2, 3 reuniões ao mesmo tempo, então é uma loucura. Então tem hora que a gente se perde, tem hora que eu vou ver e falo assim, nossa, não postei nenhum conteúdo. Às vezes eu até gravei as coisas, tudo, mas não postei. Então eu dependo de outras pessoas para me ajudar com isso. E ao mesmo tempo, hoje, né, a rotina de todo mundo lá da agência é muito doida, né? Então a gente corre muito para poder dar conta de tudo e atender da Uhum. melhor forma positiva. Porque até tava comentando com o Rafa mais cedo.
o nosso foco hoje realmente é a personalização. Legal. Então, a gente tem um contato mais próximo do cliente, a gente tem uma atenção maior. Eu falei para ele que o nosso cliente gosta de ir lá com a gente tomar um cafezinho. Então, assim, tem que ter essa interação, que muitas vezes a gente não consegue trazer para as redes sociais, né? Legal. Muito bom. Muito bom, estamos caminhando aí pros finalmente, os finais aí pra gente comer a baduca que chegou Nossa, ali é pra boa, hein? gente. Tá esperando a gente a baduca. E explica pra gente aí, faz um resumo do que a empresa oferece, como que faz pra encontrar vocês. Então, nós somos uma agência, né, de marketing digital. Hoje o nosso principal foco é a estratégia, né? Ele é totalmente personalizado, né, para o nosso cliente. Então, a gente tem aquele cuidado, aquela atenção de realmente escutar a dor do cliente, desenvolver tudo de acordo com o mercado. A gente faz pesquisa de mercado, entende tudo que está acontecendo, né? E nós fazemos serviço de gerenciamento, desde o gerenciamento de redes sociais, tráfego pago, consultoria. Falo que a gente faz vídeo 3D, vídeo 2D. Estratégia completa. Tudo que tá dentro do digital hoje a gente consegue atender. Além disso, a gente também trabalha com algumas coisas de mídia off. Hoje, 99% do que a gente faz é totalmente digital, mas a gente ainda tem essa pegada que não dá pra ainda Se fugir, quiser né? fazer um outdoor, A gente também faz. distribuir panfleto. Então, assim, acaba que não tem como fugir ainda, né? Uhum. Ainda mais que nós estamos, né? Nós estamos ali em São Sebastião do Paraíso, o pessoal ainda tem uma adesão muito grande por mídia off, então verdade. já acaba que não tem como fugir. É uma coisa que o pessoal tá entendendo e tá migrando, né? Mas para encontrar a gente nas redes sociais, né? Tem um arroba da nossa empresa, que é @LP Estratégias. O meu arroba é @por Luana Pereira. Lá eu também trago conteúdo sobre marketing digital, né? Então, tô sempre trazendo algumas atualizações e sempre estou participando de eventos, de curso, tudo. Então, eu sempre estou trazendo alguns conteúdos. E o @Ferre Evandro. Mas Evandro. eu sou low. Low profile. O Evandro faz a organização lá. na hora que o eu cliente sou- chegar. Dinheiro. Eu É. sou o cara que fica atrás da cortina. Não menos Faz a importante ainda contabilização. ter uma pessoa assim, né? Claro. Sempre. Pessoal, muito obrigado pelo episódio. A gente quer Foi um agradecer prazer. vocês. Foi um prazer bater esse papo. A gente aprendeu muito, né, Folhas? Aprendeu Tenho demais. certeza que a pessoa que assistiu a gente também gostou muito. E que venham os próximos aí. Muito obrigado, Luana, Evandro. Eu que agradeço. A gente tá à disposição. Agora eles vão voltar pro paraíso. Vamos. É Obrigado bom pelo fazer esse convite, gente. trocadilho. Pessoal, obrigado. Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Dá um curtir aí no YouTube. Segue o nosso canal. A gente tá no Spotify também, né, Folhas? Tá no Spotify, tá no TikTok. A gente faz dancinha pra vender mais lá no TikTok. Corre lá então. Boa. Ô, Rony, que dia que é o Creators Day? 9 de agosto, Creators Day aqui em Franca. Então, logo, logo a gente já vai soltar aí, né, Folhas, as inscrições. E não perca, é a terceira edição? Terceira edição, edição. depende, em Franca, né? Porque É. teve uma em Ribeirão também. E... Boa. Obrigado, Valeu, gente. pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Valeu. Obrigada.